Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, desta feita, para falarmos sobre a região Nordeste, esta importantíssima região do Brasil. Outrora falávamos sobre a região Norte, agora falaremos um pouco mais sobre os 9 estados que compõem a região Nordeste. Inicialmente vamos abordar as questões naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia da região Nordeste, que tem várias peculiaridades. Posteriormente, verificaremos também economia, população, entre outros tantos assuntos acerca da região Nordeste, que inclusive é a região sobre a qual nós vivemos. Eu particularmente estou na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste do estado da Bahia, que é um dos 9 estados da região Nordeste. Iniciando a conversa, temos alguns dados assim, mais gerais acerca da região Nordeste do Brasil. O Nordeste é a segunda região mais populosa do país. Tem alcançado nas últimas décadas maior dinamismo econômico e integração com o mercado nacional e internacional. O que se deve, principalmente, à ampliação no seu parque industrial, à melhoria na produtividade agrícola, e o desenvolvimento do setor do turismo. Isso é muito importante salientarmos isso. Haja vista que ao longo de décadas, a região Nordeste, infelizmente, ela foi tida como uma das regiões mais atrasadas do Brasil, onde pairava muita pobreza, muito em função dos aspectos climáticos. Haja vista que tem uma porção significativa da região Nordeste que é também vitimada ali pela questão da seca, da semiaridez, enfim. Mas o fato é que ao longo dos últimos anos temos percebido um dinamismo econômico muito importante, graças à ampliação do parque industrial, isso nas médias e grandes cidades da região Nordeste, fruto dessa descentralização industrial a que o Brasil tem experimentado nos últimos tempos. Também é muito importante salientar o incremento da produtividade agrícola, ou também outras técnicas que têm potencializado as atividades de pecuária e agricultura, bem como também o turismo, que participa de forma decisiva da economia da região Nordeste. Haja vista que o Nordeste é repleto de belezas naturais assim incomparáveis, não somente no litoral, mas também no interior desta belíssima região do Brasil. Porém, a região é também tema de constantes debates acerca das desigualdades regionais no Brasil, além dos desafios a serem enfrentados na área do desenvolvimento humano. Infelizmente, nós ainda temos essa desproporção se comparado, por exemplo, com o desenvolvimento do centro-sul do país. Dizíamos isso também com relação à região norte, que assim como o Nordeste ainda está com a relativa diferença no que diz respeito aos níveis de desenvolvimento econômico, de industrialização, bem como também de desenvolvimento humano. Se formos pegar, por exemplo, o IDH do nosso país e estudarmos estado a estado, região por região, vamos verificar que, lamentavelmente, os 9 estados da região Nordeste estão ali figurando entre aqueles que têm o IDH menos significativo se comparado, por exemplo, com os estados do Sul, do Sudeste, enfim. Então ainda existe esse descompasso no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano aqui do Brasil em relação às suas regiões. O Nordeste, infelizmente, está nesse descompasso com relação às demais regiões, mas o que a gente sempre quer é ver a nossa região Nordeste se desenvolvendo, participando do crescimento econômico, assim como os demais estados do Brasil, tendo seus 9 estados também dinâmicos, tendo as suas riquezas naturais, os seus recursos naturais aproveitados de forma adequada, tendo o seu processo de industrialização também desenvolvido, comércio, turismo, enfim. Esse é o desejo para a nossa região Nordeste. Aqui nós temos algumas imagens que aí vão caracterizar aquilo que nós falávamos sobre um incipiente dinamismo que a região Nordeste tem experimentado nos últimos tempos. Por exemplo, aqui a vista das falésias na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, estado do Ceará. Então as belezas naturais, as praias nordestinas são as mais procuradas do Brasil, isso é fato, tá certo? Um complexo de fábricas no município de Feira de Santana, aqui no estado da Bahia, que é uma cidade importantíssima, assim como Salvador, a capital, evidentemente, Feira de Santana, também Vitória da Conquista, Juazeiro, são cidades assim, muito dinâmicas do ponto de vista econômico no estado da Bahia, E aqui nós vemos também o aspecto de culturas irrigadas nas proximidades do Rio São Francisco, no município de Cabrobó, estado de Pernambuco. Então as imagens justamente ilustram esse processo de desenvolvimento que o Nordeste tem experimentado nos últimos tempos. Agora, alguns aspectos gerais acerca da região Nordeste do Brasil. A região Nordeste é formada por 9 estados e ocupa uma área que corresponde a 18,25% do território brasileiro, uma região bastante extensa, diga-se de passagem.
No relevo, destacam-se o Planalto da Borborema, a planície costeira e a depressão sertaneja. Na hidrografia, o principal curso d'água é o Rio São Francisco. No Nordeste, predomina o clima tropical, que em algumas áreas apresenta características de semiaridez, influenciando a ocupação do espaço e as relações sociais e econômicas da região. Na verdade, isso aqui é uma apresentação do que nós iremos falar mais aprofundadamente adiante, né? São os aspectos mais característicos, sobretudo no que diz respeito aos aspectos físicos, né? A questão da hidrografia, temos o Rio São Francisco como a mais importante bacia hidrográfica da região, temos a questão também do relevo ser bastante diversificado, com a presença, além de alguns planaltos, também a depressão sertaneja destaca-se nesse quesito, a questão também do clima, então a semiaridez, que ele tem uma grande proporção da região que também é ali acometida pela irregularidade do regime chuvoso, enfim, isso nós discutiremos no que diz respeito aos aspectos físicos da região Nordeste. Só para recapitular, a extensão, né, da região Nordeste, quase 18,5% do território brasileiro é ocupado pela região Nordeste, sendo que dessa região temos 9 estados, alguns bastante extensos, como o próprio estado da Bahia, que tem uma extensão bastante significativa. Aqui temos o quadro que apresenta, né, os 9 estados da nossa região e as suas respectivas capitais e suas extensões, né? Eu quero destacar aqui Alagoas e Sergipe, que são os menores estados da região, né? Alagoas tendo Maceió como capital, tem pouco mais de 27.800 km², e Sergipe, que é o menor estado do Brasil, inclusive, tendo a capital Aracaju, tem pouco mais de 21.900 km². E entre os 9 estados da região Nordeste, o mais extenso, como eu havia dito, reafirmando, é o estado da Bahia, tendo Salvador como capital. Nosso estado tem 564.733 km². Então, o quadro que apresenta justamente os estados nordestinos, suas capitais e suas respectivas extensões territoriais. Agora sim, falarmos um pouco sobre os aspectos físicos da região Nordeste do Brasil, a começar pelo relevo, né, que nós já sabemos é a forma pela qual a superfície terrestre assume. Então nós vamos ter a presença, por exemplo, ou de alguns planaltos aqui na região Nordeste, isso é muito típico, talvez a presença também de planícies, depressões, enfim, esse misto de características de relevo é muito típico aqui da região Nordeste do Brasil. Então, o relevo da região é formado por planaltos, que comportam um conjunto de serras e chapadas, depressões, onde predominam colinas amplas e de baixa altura, além também das planícies costeiras, haja vista que a faixa litorânea da região Nordeste é bastante significativa. No Planalto da Borborema e nas chapadas Diamantina e do Araripe se encontram os pontos mais elevados do Nordeste, que ultrapassam os 1.000 metros de altitude. Interpondo-se a essas porções mais elevadas, existem as áreas de depressão sertaneja e depressão do São Francisco, cujas altitudes são inferiores a 500 metros. Ao longo da extensa planície litorânea, predominam altitudes inferiores a 100 metros. Percebam que não existem altitudes muito elevadas na região Nordeste, né? O destaque fica para as chapadas, particularmente a Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe, né? Onde estão os pontos mais elevados, com um pouco mais de 1.000 metros de altitude. A Chapada Diamantina é, enfim, uma das chapadas, uma das regiões com a composição desse tipo de planalto em chapada, que é conhecido no Brasil, porque não no mundo, né? Muitos turistas visitam essa extensa faixa, essa extensa área com várias formações de planalto em forma de chapada, e as belezas naturais da Chapada Diamantina aqui no estado da Bahia, elas são incontestáveis. Mas também temos a presença, né, da Chapada do Araripe, e no Planalto da Borborema nós temos no Planalto, extenso Planalto, temos a presença, por exemplo, dessas chapadas que se destacam por conta aí da elevada altitude, tá certo? É importante salientar que o Planalto da Borborema também serve como essa barreira orográfica que impede, inclusive, a passagem de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Nós vamos ver adiante esse processo, né, de formação de uma barreira orográfica, isso muito em função do Planalto da Borborema, que inclusive nessa vertente seca, né, nós vamos ver a presença ali de um clima mais quente, com baixa umidade, muito em função dessa barreira orográfica formada pelo Planalto da Borborema, né? Mas também destaca-se as depressões, né, especialmente as depressões sertaneja e do São Francisco,
e também a presença de significativas planícies costeiras, haja vista que, repito, o Nordeste tem ali uma faixa litorânea muito importante, quase que, né, banha, na verdade, todos os estados da região Nordeste, né, alguns muito mais, como o estado da Bahia tem um litoral mais extenso, outros um pouco menor, como é o caso do estado do Piauí, mas o fato é que nós temos essa faixa litorânea bem significativa e que nos assegura a presença e a predominância dessas altitudes inferiores, como as planícies costeiras. Agora, com relação aos aspectos físicos e de altitude, percebam, né? Aqui nós dizíamos sobre o Planalto da Borborema, né? Ali mais ao norte do estado da Bahia e a partir ali do estado de Sergipe, né? Indo em direção aos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Temos toda essa faixa extensa chamada de Planalto da Borborema. Temos a Chapada Diamantina na região central do estado da Bahia, né? Mas também temos o chamado Espigão Mestre, que é aquela região ali de elevada altitude, de significativa altitude, com a divisa com o estado de Goiás e também do Tocantins, né? Mas assim também temos a presença, como a própria legenda nos indica, a presença aí dessas formações dessas formações de depressões, né? E também, principalmente, as planícies costeiras ao longo do litoral nordestino. Agora, com relação ao clima, algumas características dos aspectos climáticos da região Nordeste. No Nordeste predomina o clima tropical, né? Que é muito típico, não somente no Nordeste, mas no Brasil como um todo, né? Nós somos um país que está ali, literalmente com uma faixa bem extensa entre os trópicos, e por isso o clima tropical é caracteristicamente quente, em umas áreas quente e úmido, em outras áreas quente e seco, né? Então, no Nordeste predomina o clima tropical típico, em que a estação seca ocorre entre os meses de maio e setembro, durante o inverno. Porém, esse tipo de clima apresenta variações, duas das quais estão presentes no espaço nordestino, o tropical litorâneo e o tropical semiárido, né, que é o que caracteriza o clima tropical verificado na região Nordeste. Nós tanto vamos ver características do clima tropical litorâneo, portanto mais úmido, quente é verdade, né, porém mais úmido, e vamos ver também características advindas do clima tropical semiárido, quente e com baixíssima umidade, com uma irregularidade significativa no regime chuvoso, né, e com todas aquelas consequências que são típicas dos lugares pelas quais a estiagem costuma acontecer com frequência. Na costa leste do Nordeste, área de clima tropical litorâneo, a estação chuvosa ocorre no inverno, não no verão, como ocorre no tropical típico. Quanto ao tropical semiárido, a principal diferença está na quantidade de chuva, que é escassa e irregular. Chove pouco e de forma concentrada em curtos períodos ao longo do ano. A estação seca no semiárido dura de 6 a 7 meses, podendo se prolongar por longos períodos. Na verdade, o que é bastante típico com relação à região, né, a faixa da região Nordeste que é acometida pela semiaridez, é justamente essa irregularidade nas chuvas. Existe uma concentração delas em um curto espaço de tempo, e geralmente quando essa chuva ela cai em pequeno volume, a situação ela se agrava, porque nós não teremos a questão do acúmulo de água suficiente nos reservatórios, não teremos um período e uma distribuição adequada dessas chuvas para que, enfim, o calendário agrícola possa ser atendido, para que, enfim, as pessoas que vivem do trabalho no campo possam produzir adequadamente. Então, tem toda essa problemática. Existem anos que se chove bastante, e essa chuva concentrada em 2 ou 3 meses no máximo, e existem anos que não chove quase nada, e aquele período que costumava ser chuvoso, a chuva vai ser bem menor, em quantidade, né, mais reduzida, que não atende às necessidades da população nordestina. Recentemente saímos de uma relativa estiagem bem considerável, de quase 6 ou 7 anos, né, que não se chovia com muita frequência, ou que não se chovia num volume muito significativo, e aí agora, nesse ano de 2020, a virada de 2019 para 2020, a chuva veio com bastante concentrada, né, com um volume bastante interessante, e o que deu um alívio para a população dos 9 estados da região Nordeste que vive nessa faixa onde se verifica o clima tropical semiárido, principalmente por conta dessa elevada temperatura e dessa baixa umidade. As pessoas acabam sofrendo muitas consequências da chamada semiaridez. Aqui o mapa indica, né, os tipos de clima que são comuns, que acomete a região Nordeste, né? Vamos destacar aqui o clima equatorial úmido, que é o tipo clima amazônico,
que é verificado lá no extremo, né, no extremo oeste do estado do Maranhão, né, que aqui nós já consideramos essa faixa do estado do Maranhão como a chamada Amazônia Legal, nós já falamos sobre isso, né? Temos o clima tropical, chamado clima tropical típico, né, com aqueles, os verões secos e os invernos chuvosos, né, que é o denominado tropical típico, mas nós vamos ver também o tropical semiárido, que é justamente o oposto. Nós vamos ter um inverno seco e o verão chuvoso, com aquela concentração nos meses ali do verão, com as chuvas que costumam cair durante o período, né, para os estados que estão ali na região semiárida, né? Então essa faixa amarela, perceba que ali nós temos uma boa parte do estado da Bahia, quase todo o estado do Pernambuco, também o estado de Sergipe, Alagoas, aí temos o Ceará, parte do Rio Grande do Norte, né? Piauí, também acometidos por esta região, por esse clima tropical semiárido, e o clima tropical litorâneo, ele vai aí se estender por toda a faixa costeira, né, adentrando-se um pouco, relativamente falando, né, para alguns estados, e aí nós temos desde aqui do extremo sul da Bahia até no Rio Grande do Norte, né, quando nós verificamos esse típico clima tropical litorâneo. Agora falar um pouco mais sobre o clima tropical semiárido. Dá uma certa aprofundada nesse tema, porque é algo muito comum a muitas pessoas, sobretudo as que vivem na região semiárida do Nordeste brasileiro. Dois fatores são apontados como principais responsáveis pelo pequeno volume de chuvas no interior da região Nordeste. Quais são esses fatores? O principal fator é a circulação atmosférica, que na região é influenciada pelos deslocamentos das zonas de convergência intertropical, chamadas ZCIT. Essa zona de convergência intertropical, ela influencia diretamente, né, nesse processo de impedimento da vinda, por exemplo, de umidade para essa região do Nordeste, que é onde predomina o clima tropical semiárido, né? A ZCIT é uma faixa para onde convergem as massas de ar tropicais, né, do hemisfério norte e do hemisfério sul, que ora está situada mais ao norte do Equador, ora mais ao sul, influenciando na distribuição e a quantidade da precipitação na região Nordeste. Então, essa variação da denominada ZCIT, que ora está mais ao norte, ora está mais ao sul da linha do Equador, todo esse processo, toda essa variação, às vezes impede que haja um volume significativo, né, o processo de precipitação nesta faixa do Nordeste que está justamente o clima tropical semiárido. Então, essa zona de convergência intertropical, que nada mais é do que a movimentação ali dessa massa de ar ao longo, né, entre a região litorânea e o interior do Nordeste, essa variação da chamada ZCIT justamente impede o processo, né, de uma maior concentração de nuvens de chuva que ora possa vir a cair na região Nordeste, mais especificamente onde o clima tropical semiárido é verificado. Os deslocamentos das ZCIT também são influenciados pelo aquecimento das águas do Atlântico e pelos fenômenos El Niño e Laninha, que muita gente escuta, né, nos jornais. O El Niño tem provocado tempestades tropicais em um dado lugar, tem provocado secas e estiagens em determinado outro lugar, enfim. Na verdade, eles correspondem respectivamente ao aquecimento e ao resfriamento das águas do Pacífico. O El Niño é o processo de aquecimento das águas do Pacífico e o Laninha é o processo de resfriamento das águas do Pacífico, que quer queira, quer não, acaba se contrapondo com esse aquecimento das águas do Atlântico e propiciando toda essa situação de semiaridez que nós percebemos. Além, é claro, das barreiras orográficas que impedem a vinda de massas de ar mais úmidas, carregadas de umidade, que teoricamente cairiam no interior da região Nordeste, mas que são ali impedidas por uma barreira orográfica, como por exemplo a barreira orográfica do Planalto da Borborema, como é por exemplo uma barreira orográfica do Planalto da Conquista, onde estamos. Enfim, todos esses processos também são inibidores de umidade e causadores desse clima típico de semiaridez, que é o clima tropical semiárido, que em alguns lugares do Nordeste são acometidos. Outro fator da escala local está relacionado à presença do Planalto da Borborema, como nós dizíamos, que funcionam como barreira natural às massas de ar carregadas de umidade que chegam do Oceano Atlântico. Ao encontrar essa barreira, as massas se elevam e se resfriam. Isso provoca a sua condensação e favorece a ocorrência de chuvas orográficas, ou seja, ali está viajando uma massa de ar carregada de umidade, vindo do Oceano Atlântico, por exemplo. Mas quando ela encontra uma barreira, como é o caso do Planalto da Borborema, a tendência ela é precipitada aqui. E aqui, como ela está carregada de umidade, ela está pesada, não conseguindo, né,
transpor essa barreira orográfica e ali mesmo ela precipita. Então nessa vertente nós temos a vertente úmida, portanto uma vertente chuvosa, e na outra vertente, a vertente seca, nós vamos ter a vertente ali com a presença da semiaridez. Então percebam, são dois importantes fatores. Um relacionado à circulação atmosférica, com relação às ECIT, com relação aos fenômenos do El Niño e Laninha, e outro com relação às barreiras físicas, chamadas de barreiras orográficas, que impedem a passagem das massas de ar carregadas de umidade advindas, por exemplo, do Oceano Atlântico. Esse perfil topográfico leste-oeste ajuda muito a nós compreendermos, né, como o plano da Borborema ele é, de uma certa forma, um inibidor da passagem dessa frente fria, dessa frente, né, úmida para o interior do Nordeste. Então percebam que ela, carregada, não conseguirá transpor o Planalto, e aí, a partir da chamada depressão sertaneja e para o interior do Nordeste, nós vamos ter a presença, portanto, do clima mais quente e seco. Aqui é o exemplo com o Planalto da Borborema, mas nós poderíamos citar também esse exemplo com relação ao Planalto da Conquista. Na vertente úmida, nós temos ali, a partir de quem desce para o sul do estado da Bahia, então, portanto, mais chuvoso. E aí, na vertente seca, nós vamos ver a região oposta, né, o lado oposto, que vai sentido ao interior do estado da Bahia, portanto, uma vertente mais seca, né, com a presença de baixa umidade, com a irregularidade das chuvas, muito em função também dessa barreira orográfica denominada, né, como lá o Planalto da Borborema, aqui o Planalto da Conquista, ou outras situações, ora, parecidas. Com relação à vegetação, quais são as principais características? O relevo da região Nordeste apresenta formas variadas, que associadas aos tipos climáticos e aos solos da região, resultam na ocorrência de formações específicas. Sabemos que a vegetação ela tem uma relação muito profunda com os aspectos climáticos. Na medida que você tem um clima úmido, chuvoso, propicia a presença, por exemplo, de uma vegetação mais abundante, de uma floresta, por exemplo, como é o caso da Mata Atlântica, que é uma floresta, né, com árvores de porte maior, com aquelas árvores mais latifoliadas e permanentemente verdes, enfim. Mas se você tem baixa umidade, você vai ter a presença de uma vegetação que se adapta àquela condição de baixa umidade, então, portanto, é aquela vegetação que uma parte do ano vai se livrar das folhas e permanecerá seca, é a vegetação mais espinhosa, de troncos mais retorcidos. Então, existe uma relação muito profunda com relação a clima e vegetação. Nas áreas mais úmidas, onde predomina o clima tropical litorâneo, há a ocorrência de Mata Atlântica, no caso do Nordeste especificamente. Nas planícies costeiras, há a formação de vegetação litorânea, constituída por manguezais e pela vegetação de restinga. Então, tanto temos na vertente mais úmida a Mata Atlântica, como vamos verificar também a presença da vegetação litorânea, que é basicamente os manguezais e as restingas. Já a caatinga, que é a vegetação típica da parte, digamos assim, seca, semiárida da região Nordeste, né, ela é típica dessas áreas de clima tropical semiárido. Trata-se de uma vegetação que apresenta plantas com aspecto retorcido, cactos e plantas espinhosas, que na verdade é um sistema de defesa da planta, a presença dos espinhos, né? Justamente porque quem é o predador de uma planta? Geralmente um animal herbívoro. Então você tendo o espinho, você inibe, né, que aquela planta seja comida por algum animal herbívoro, um boi, uma vaca, qualquer animal que se alimente ali de alguma planta, alguma erva. Então, numa situação de extrema secura, de baixa umidade, de presença rarefeita de vegetação, os animais eles irão, evidentemente, buscar o que enxergarem de verde pela frente. Então a presença dos espinhos é justamente uma típica defesa, né, como essa gigantesca sabedoria da natureza. Nela, na vegetação da caatinga, predominam as espécies arbustivas, portanto a presença de arbustos, né, e herbáceas, né, que é aquelas plantas mais rasteiras. Nós não temos costumeiramente a presença de árvores de grande porte. Até existem algumas espécies, mas não em tanta abundância. Predomina-se as espécies arbustivas, né, a altura de alguns arbustos, bem como também as espécies herbáceas de vegetação mais rasteira. As arbustivas, como os cactos, geralmente apresentam folhas pequenas de grossa espessura e espinhos, que evitam a perda de água por evapotranspiração. É outra estratégia também da vegetação da caatinga. Quando se tem uma folha com espessura mais grossa, maior, e quando se tem também a presença dos espinhos, você consegue reter mais a umidade e a perca para a evapotranspiração é menor se comparado, por exemplo, com a vegetação da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, onde é muito comum esse processo de evapotranspiração.
Entre as espécies de árvores que ocorrem na Caatinga, algumas se destacam por continuarem folhadas ao longo da estiagem, como é o caso dos juazeiros, né? O juazeiro é uma árvore típica da região semiárida do Nordeste brasileiro, da vegetação da Caatinga, e ele tem essa peculiaridade de, mesmo com toda a diversidade da baixa umidade, ele se mantém, né, folhado, se mantém verde ao longo mesmo da estiagem. E outras características poderíamos aqui dizer, o que falar, por exemplo, do umbuzeiro, né, que é uma fruta típica e nativa do Nordeste brasileiro, mais especificamente da região semiárida, e essa planta, que, enfim, dá um fruto muito saboroso, inclusive, ele consegue fazer todo o seu processo de florada e produção dos frutos na estação seca. Muito em razão da armazenagem de água nas suas raízes, né? Que são aquelas raízes formadas com uma espécie de batatas que armazenam água suficiente para que ela possa passar por esse processo de florada, né, de florada e de nascimento dos frutos, mesmo estando no período de estiagem. Aqui o mapa da cobertura vegetal, né? A floresta amazônica vai ter, mais uma vez, vai ser verificada nessa região do extremo leste do estado do Maranhão, na chamada Amazônia Legal do Brasil. Então temos essa pequena faixa aqui de floresta amazônica lá no estado do Maranhão, mas nós vamos ter a Mata Atlântica Tropical, o Cerrado, né? É importante salientar isso, que no clima tropical típico aqui da região Nordeste, nós temos a presença do Cerrado, né, especialmente no oeste da Bahia, num trecho considerável do estado do Piauí e no sul do Maranhão. Então, portanto, a espécie dos cerrados, né, a vegetação de cerrado presente, a Caatinga, então, nessa extensa faixa aqui da região Nordeste, por conta do clima tropical semiárido, e a vegetação litorânea, portanto, nós percebemos aí nesses pontos específicos que o mapa nos apresenta. Aqui as fotos para ilustrar, né, a Caatinga, percebam a questão das plantas típicas desse bioma, né, dessa vegetação, com as folhas ali já secas, então ela se livra justamente das folhas, justamente para não perder tanta umidade assim. É uma estratégia dessa sábia formação vegetal do Nordeste brasileiro. Então a presença dos cactos, né, as cactáceas muito comuns, como o mandacaru e outras espécies, né? O cerrado, que, repito, é presente ali no oeste do estado da Bahia, no sul do Maranhão e também em parte do estado do Piauí, né? Com seus troncos retorcidos, sua vegetação arbustiva, né? Então, digamos que é como se fosse ali uma espécie de transição entre esse tipo de vegetação e a vegetação da floresta amazônica. Então, nós temos o cerrado como esse processo transitório, né? Mas é uma formação vegetal muito importante, né, do ponto de vista da biodiversidade do Brasil, como é também a Caatinga, embora com essas adversidades todas no que diz respeito ao clima, mas a biodiversidade é riquíssima na Caatinga do Nordeste brasileiro. A vegetação litorânea, né, comumente, né, com a apresentação de manguezais ou restingas, e a Mata Atlântica, que é também predominante na faixa costeira dos 9 estados da região Nordeste. Mais especificamente falar sobre o sertão nordestino, que é justamente onde predomina o clima tropical semiárido. A área de ocorrência do clima tropical semiárido é de predominância da Caatinga e é denominada também como sertão nordestino ou nordeste seco. Essa área é caracterizada por baixos volumes pluviométricos e altas temperaturas, associados a elevados índices de evaporação. Observe que a Caatinga também ocorre no norte do estado de Minas Gerais. É importante salientarmos isso, né? A semiaridez ela não é exclusiva da região Nordeste. Nós temos um trecho considerável do norte de Minas Gerais que está também, né, com essas mesmas características, que apresenta essas mesmas características climáticas e que, portanto, também é característico do clima tropical semiárido. Tanto é que o norte de Minas Gerais, mais precisamente no vale ali do Jequitinhonha, apresenta-se muitas características econômicas em comuns com a região semiárida do Nordeste, tanto que os governos federal, estadual, enfim, destinam verbas para programas, né, que atendam às necessidades no que diz respeito à escassez hídrica, no que diz respeito também à baixa produtividade agrícola, para justamente amenizar os impactos negativos desse processo de longas estiagens. Então, percebam que o norte do estado de Minas Gerais também tem uma faixa considerável, ali no Vale do Jequitinhonha mais especificamente, que é característica do clima tropical semiárido. Aqui nós temos
a medição, né, em milímetros com relação à precipitação anual. Percebo que na região que é ali denominada como a região semiárida, nós temos uma baixa precipitação. A região que é mais seca ainda, que ali está na divisa entre os estados do Piauí, do Pernambuco e da Bahia, no norte da Bahia, dividindo com os estados do Piauí e do Pernambuco, nós temos região ainda mais seca, com uma pluviosidade média de simplesmente 600 milímetros de chuva por ano, né, o que é muito pouco. E aí percebam que esse processo ele vai se modificando na medida que se aproxima da faixa litorânea e na medida também que se aproxima aqui do oeste do estado da Bahia e de outras regiões que estão mais tipicamente inclusas na vegetação de cerrado, por exemplo. Então, a distribuição da precipitação no estado, nos estados da região Nordeste é caracteristicamente bastante irregular. Hidrografia, brevemente, só para falarmos mesmo que por conta dessa escassez de chuva, a hidrografia da região ela também é muito acometida pela baixa presença de rios perenes, ou seja, rios que têm água o tempo todo, que estão ali fluindo o tempo todo. É muito comum na região, especificamente na região semiárida dos estados nordestinos, a presença dos rios chamados intermitentes, que são aqueles rios, né, que têm durante o período de cheia a sua vazão normal, comum, mas durante a estação seca aquele rio vai também estar seco, então é denominado rio intermitente, então o que é muito típico da região Nordeste, né? Por conta também da elevada temperatura, do elevado calor, enfim, esses rios que ora fluíam, eles vão também secar porque essa água precisa ser absorvida para alimentar o lençol freático. Então existe uma perca hídrica também, além para a evaporação, também para o processo de infiltração de um solo que é bastante ressequido e que é necessário fazer esse processo para o abastecimento dos lençóis freáticos. Então, repito,